Bom dia, gente. A paz do Senhor. Que o Senhor esteja conosco em mais uma série de estudos aí. E, como é de conhecimento de todos, nós estamos usando o livro Bases da Fé Cristã, do Anne Grudem. Não sei se é assim que fala. Se não for, vocês me perdoem. Mas nesse livro tem 20 fundamentos que todo cristão precisa entender, tá? Baseado nele, que nós vamos começar nós desde de domingo, na verdade, né? Estamos com essa série já de estudos até o final desse livro para a gente poder entender um pouquinho do que significa o Evangelho, o que ele causa, quem é Deus, o que é Bíblia e tantas outras coisas mais que nós temos aí pela frente para falar. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor ele tenha liberdade nos nossos corações. No momento em que você estiver ouvindo esse áudio, procure se reservar em algum lugar, pegar a sua Bíblia, fazer umas anotações, tenha papel e caneta sempre com você e anote os pontos importantes para que você sempre esteja gravando isso, tá? Quando eu comecei na caminhada, eu comecei a anotar as coisas para que eu pudesse memorizar melhor o que estava sendo dito. É isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, que o Senhor possa contemplar esse ensino, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, em nosso meio, que o Senhor venha falar aos nossos corações, abra nossa mente, nosso entendimento, nos dê ciência, Pai, nos dê o dom da palavra também para entender e compreender aquilo que está sendo dito e que possamos proclamar, Senhor, aquilo que nós aprendemos, falar do Teu Evangelho para outros. E trabalhar no meio das nossas famílias, trabalhar nos nossos amigos, que o seu nome seja glorificado para todo sempre. Amém? Então vamos lá. O título tem como base aqui Deus se assemelha. O segundo tópico desse livro tem uma pergunta que diz assim: a que Deus se assemelha? E eu tive a liberdade de estudar o capítulo 1 de Gênesis, né? Onde fala sobre a criação de Deus, como Deus criou tudo, o que pairava sobre a terra, que era o Espírito Santo, e a partir da sua palavra todas as coisas se fizeram, né? E no versículo 27 do primeiro capítulo diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então, a partir do momento, nós entendemos que o que mais se assemelha a Deus é o homem, é o ser criado por ele, né? A ciência tenta entender todas as coisas, mas dar parâmetros, né, para todos os estudos, para da onde tudo surgiu, mas o ser humano, a própria ciência entende que só poderia ter sido criado por algo divino, que no caso é Deus, tá? Então vamos lá para o segundo tópico, que diz assim: Deus existe. A Escritura simplesmente parte do princípio de que Deus existe. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Apresenta de modo natural Deus como Criador, sem dar qualquer prova de sua existência ou ações. A Escritura também nos diz que todas as pessoas, em todo lugar, têm um profundo senso interior de que Deus existe, de que são as suas criaturas e de que Ele é seu Criador. Aqui nós entendemos em que só de olharmos para a natureza, para os céus, o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos e todas as outras coisas que são criadas por Deus, nós já contemplamos a beleza do Senhor. Nós já entendemos que só pode um Criador, algo divino, ter feito isso, né? E está à disposição do homem. Então, mesmo que nós não seguimos Ele por através da religião, nós contemplamos a beleza do Senhor e entendemos que só pode ter sido criado por Ele. Então, damos o nome ao Senhor, mérito ao Senhor a todas as coisas. E em Romanos 1,19, Paulo escreve que mesmo que os ímpios é manifesto, né? Mesmo para os ímpios é manifesto que Deus existe. Paulo diz que é isso porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Ou seja,
quando nós rejeitamos que tudo isso que não é dado por Deus a nós, nós estamos trocando a verdade que foi dada por nós, revelada por Ele. Ainda mais que essas pessoas não reconheçam que o Senhor existe, Ele se deixa ser encontrado quando nós abrimos o nosso coração para Ele. Paulo diz em Romanos 1:25 que esses, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, isso eu já falei para vocês aqui, e adoram objetos, seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para todos sempre. Essas pessoas, elas se convencem que não há lugar para Deus em suas vidas e em nenhum dos seus planos. Salmos 10:4 diz assim: o ímpio, ele é soberbo, não quer saber desse assunto. Deus não existe para eles. É o que, de fato, eles pensam. Mas a existência de Deus, ela pode ser de fato conhecida pelas coisas do Criador, como a natureza, o ar, os céus, planetas, a água e a própria criatura que Deus fez, que é o ser humano. Cada criatura dá evidência de que Deus existe em seu caráter, mas o ser humano, além do ser humano, que foi criado à imagem de Deus, são as maiores provas da existência de que Deus existe e do seu caráter. Assim sendo, uma crença em que Deus em nenhuma forma ele nos deixa cegas. Ele sempre se revela a nós quando nós queremos procurá-lo. Ela está baseada nos indícios e que podem ser encontradas tanto na Bíblia quanto no nosso dia a dia. É sobre a natureza que nós estamos falando, sobre o ar que nós respiramos, sobre o fato de acordar, sobre os milagres que o Senhor apresenta em nossas vidas, sobre algo sobrenatural que acontece, algo que o Senhor faz de curar alguém, de libertar alguém, que nós mesmos, por nossas forças, não conseguiríamos fazer se não fosse o Senhor em nossas vidas. É reconhecer que todos os dias nós temos uma nova chance de viver um pouco mais, com o nosso Senhor. É declarar e adorá-lo pelo fato de existirmos, de termos algo de comer em nossas casas, temos algo que o Senhor possa nos dar e não buscá-lo apenas pelas coisas que Ele pode nos proporcionar, mas adorá-lo apenas pelo fato da nossa existência, adorá-lo apenas pelo fato dele sempre estar sendo a nossa cobertura espiritual. E é isso, gente, por hoje. O áudio ficou um pouco grandinho, mas eu espero que esse estudo venha edificar um pouquinho mais a nossa fé e em buscarmos mais o Criador e entender sobre a sua bondade em nossas vidas.